Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Hangouts aqui no canal Verdade Limitada. Hoje a gente vai estar dando continuidade à série mais, né, a série comentada. E hoje eu vou estar aqui apresentando já de cara nossos convidados. Passar aqui na ordem que eu estou vendo. Richard de Astro News, pode ficar à vontade aí. Dar um oi para a galera do chat. Boa noite, pessoal, curiosos. Sou Richard Canastro News, vocês já conhecem aqui de casa também. Hoje a gente vai discutir um pouco aí sobre o segundo episódio aí e muito mais da série Marte aqui para vocês. Então vamos ver aí, certo? Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Boa noite, pessoal aí do chat. Estamos assistindo agora, já deixa o like aí embaixo. Então vamos ver aí o Sérgio, certo? Isso, então. Então, pessoal, tá passando a palavra agora para o Júnior, canal Homem do Espaço. Júnior, palavra é toda sua. Alô, alô, boa noite, uma saudações espacial do Kazmichevsky Chalovek, que é homem do espaço em russo, né? E, bom, aí eu chegando aqui, boa noite para os meus alunos que eu já avisei lá no WhatsApp, boa noite para Jaque, Richard de Astronews, Serjão, Rodrigo. Pessoal, mais uma vez, peço que vocês cutuquem o like lá no bom sentido com os parceiros do Rapina, todo mundo, né? Deve ter aí no disclaimer, Verdade Limitada, o Homem do Espaço, que é esse que vos fala. E estamos juntos aí para conversar. Show de bola, Júnior. Passa a palavra para a Jaquita agora. Jaquita, fica à vontade. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal aí da bancada, Júnior Sacani, Richard, obrigado pelo convite aí, Rodrigo, pessoal do chat. Essa série foi muito interessante, eu gostei muito, particularmente, a minha opinião própria foi muito legal. E vamos falar um pouquinho aí sobre esse assunto, é bem interessante. Contamos com grandes professores aqui hoje. Valeu, Jaquita. Pra E variar. agora? E agora a palavra para o Sérgio Sacani, canal Space Today. Sacani, palavra é toda sua. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, Júnior, Jaquita, Richard. Muito bom estar aqui de novo. Vamos conversar aí sobre o episódio 2, né? Da série Mars e continuando aí. Ver se um dia a gente chega em Marte, né? Agora, Europa e Encélado aí que estão mostrando mais promissores para a vida, mas o lance mesmo para colonizar vai ser Marte, né, Júnior? Nós vamos para lá, né? Vamos para lá. Eu quero ir. Se você for comigo, vai ser ruim, porque ser muito Vai ser feio. ruim, porque vai precisar do lastro do outro lado vai, do foguete. vai precisar do outro lado. Fudeu. Mas vamos, né? Fazer o quê? Isso. Vamos sim. Então, pessoal, gostaria de dar boa noite para vocês aí do chat também, Master He-Man, Alexandre Munerato, Daniel Lopes, de Oliveira, Jacques Home, toda a galera aí. Pessoal, vocês podem estar notando aí que tem duas ausências aqui, né, do que foi anunciado. O Rapidão aí, de repente ele pode entrar no meio do Hangout, né, ele teve um probleminha lá e não pôde estar agora. E o Schwarz, infelizmente, não vai poder participar hoje, mas ele já confirmou presença para um próximo, que pode ser a semana que vem, tá, pessoal? Então, aguardem que, antes da gente terminar a série, vai ter Schwarz aqui também no canal Verdade Limitada. Bom, tendo dito isso, pessoal, vou passar a palavra para o Sérgio Sacani, dar início ao nosso tema de hoje. Sacani, pode ficar à vontade. Beleza, pessoal. Então, só recordando rapidinho, né? Eu tava aqui mandando pros grupos aqui, tô dando uma divulgada aqui no Twitter e tudo mais, mas só pra gente contextualizar, né? Semana passada a gente falou do episódio 1, né? E nós chegamos à conclusão que o episódio 1, na verdade, nada mais foi do que uma grande propaganda da SpaceX, né? Se ela pagou ou não, problema deles, eles que têm dinheiro, eles sabem o que eles fazem com o dinheiro. Mas, na verdade, o episódio 1 é basicamente uma grande propaganda da SpaceX contando a história da empresa, e nós discutimos muito sobre a história da SpaceX, todas as confusões, os problemas que tiveram, o sucesso que eles tiveram. E, em certo momento, né, a gente estava falando que o grande problema de ir para Marte é pousar em Marte. Pousar em Marte é muito complicado, a atmosfera é muito rarefeita, e pousar igual pousava antigamente, jogando aquele monte de airbag, era de um jeito, mas se você quer levar o ser humano para lá, né, tem que pousar de um jeito mais elegante, digamos assim. Lembrando que a série Mars, ela conta isso, né, a ideia do homem colonizar o planeta Marte algum dia. E
no finalzinho do episódio 1, um dos cientistas lá participantes, ele fala que, embora o grande problema seja pousar em Marte, o foguete, tudo, você até consegue fazer. Mas tem um problema que pode ser ainda maior, que é o ser humano. Ou seja, o ser humano aguentar uma viagem de 8, 9 meses dentro de uma nave e depois viver lá, viver em ambiente confinado, e aí eu sei dos problemas que tem, eu trabalho em ambiente confinado, entendeu? Bom, já trabalhei muito mais, hoje é menos, mas existem esses problemas, o problema psicológico é muito grande, o problema de saúde é muito grande, principalmente porque ficar 6, 7 meses voando entre a Terra e Marte, na melhor das hipóteses, é uma coisa que afeta o corpo humano de forma decisiva, né? Músculo, osso, visão e tudo mais, e além também o fato de você pousar em Marte, que é um planeta que não tem atmosfera, praticamente, uma atmosfera rarefeita, não tem campo magnético para proteger dos raios solares, então a radiação é muito intensa e tudo mais. E aí o episódio 2, né, já que nós estamos falando da série, né, o episódio 2 todinho é contando uma experiência que foi realizada aí, começou em 2015, né, com 2 astronautas, um americano chamado Scott Kelly e um russo, o Kornienko. É isso, né, o Kornienko, né, Júnior? Se eu falar errado aqui, você me corrige, cara. O Scott Kelly e o Kornienko que passaram, a missão é chamada 1 ano no espaço. Mas eles não passaram 1 ano certinho no espaço. Eles passaram 340 e poucos dias aí no espaço, conta ali os 2 dias para ir, as meia hora para voltar, né? As 6 horas para voltar, porque para baixo é mais fácil, né? E então não foi 1 ano, mas eles consideram a missão como sendo 1 ano no espaço. Óbvio, não é o recorde, tá, pessoal? Teve russos que passaram muito mais tempo no espaço, mas essa missão ela tinha um fator muito importante, porque o Scott Kelly, ele tem um irmão gêmeo chamado Mark Kelly, que chegou a ser também astronauta, né? Eu não sei se acho que está aposentado já. Sim. Mas ele voou no ônibus espacial, né? Ele era um astronauta da época dos ônibus espaciais. E o que é o importante de tudo isso? Porque você tem o que o pessoal na ciência chama de uma amostra de controle, né? Então você tinha um cara aqui na Terra e o irmão gêmeo dele no espaço. Poxa, isso aí é perfeito, principalmente para quem estuda problemas aí relacionados com a saúde, né? Então quando o Scott Kelly voltou, você pode comparar o sangue de um com o do outro, o osso de um com o do outro, o músculo de um com o do outro, a visão e tudo mais. E, digamos assim, a missão de 1 ano no espaço, ela foi basicamente, óbvio que teve várias outras coisas, mas basicamente foi uma missão, digamos, biomédica, né? Para ver como o corpo humano reagiria a ficar exposto a esses 340 e poucos dias no espaço. Existem alguns resultados que já foram até divulgados, principalmente a visão, né? Parece que teve um probleminha ali na visão, uma diferençazinha na visão, isso aí depois a gente pode conversar. Quando a série terminou, aliás, quando a série foi gravada, né? Porque a série foi gravada bem antes, né? Quando a série foi gravada, não tinha esses resultados ainda. Isso é resultado recente. Basicamente, há 1 mês atrás, saíram esses primeiros resultados aí da missão de 1 ano no espaço. Então, basicamente, pessoal, o episódio 2 é contando essa missão. Conta lá a história, um pouco da vida do Scott Kelly, dele com a namorada dele, com os filhos e tal, o Kornienko também, né? Como que é a vida... O lifestyle, né, americano e russo é bem diferente, né? A gente não precisa nem falar aqui, mas eles mostram lá, né? E depois esses 2 indo para a estação, passando o tempo lá, falando um pouco das experiências que eles fizeram, e depois o retorno deles. E o retorno deles, Júnior, foi eu transmitir a volta deles, junto com o Marco Aurélio Esparza. E voltou um outro cara junto, né? Eu esqueci o nome do cara que voltou com eles. Cara, mas foi muito engraçado, porque o outro cara tava morrendo, cara. Você via que ele tava branco. Ele deve ter passado mal pra caramba. E o Scott Kelly e o Kornienko, que tinham ficado 340 e tantos dias no espaço, voltaram numa boa, cara. Saíram da nave numa boa. E o outro lá, coitado, cara, ele deve ter passado muito mal. O Marcão até falava, cara, olha lá a cara dele, olha a cara dele. E o Marcão ficava com medo do cara vomitar. O cara vai vomitar ao vivo, cara. Ué, problema dele, ele tá lá na Rússia, o pessoal dá um jeito nele.
Mas aí o Júnior vai contar aqui pra gente um pouquinho mais dessa missão, qual foi a nave, como que foi, e algumas coisas que a gente vai conversando aqui. E no final, né, aí o Rodrigo acho que vai falar, tem uma coisa muito legal que saiu na Time. A revista Time, né, a Time.com, ela fez um documentário, se não me engano são 12 ou 13 capítulos, tá, pessoal? É muito legal, o Rodrigo acho que vai deixar o link aqui, já tá lá no blog dele também, no Verdade Limitada, .com.br agora. Vão lá, e é muito legal o documentário que a Time fez dessa missão de 1 ano no espaço. Eu acho que é o material mais legal dessa missão, é esse material que a Time fez. A National Geographic, além da série Mars, ela chegou a fazer um outro documentário também, teve outras redes aí que fizeram, mas o da Time eu achei muito bem feito, muito legal mesmo. O Rodrigo disponibilizou lá no site dele depois, e também acho que é legal até deixar o link da Time aqui pro pessoal, né? O problema é que na Time tá em inglês, tá, pessoal? Não tem legenda, e o que o Rodrigo disponibilizou tá no YouTube com legenda automática ali que você liga. Mas é muito legal. Aí o Júnior pode começar aí contando pra gente um pouquinho, né, do que foi essa missão, da importância dela e tudo mais, Júnior. Bom, pessoal, olha só, deixa eu primeiro tirar aqui para não ficar me ouvindo. Pronto, que aí eu não me escuto. Eu deixei umas fotos aí com o Rodrigão. Rodrigo, bota as fotos aí, que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês um painel assim muito simples, muito básico das missões espaciais longas, tá, que houveram antes dessa missão de 1 ano de Scott Kelly e Mikhail Kornienko, né, os dois astronauta e cosmonauta da Estação Espacial. O cara que voltou com eles é o Sergei Volkov, o Sergião, que é filho de Alexander Volkov, também astronauta. E o Sergei é meio fresco, não sei o que, não sei se é pelo nome, não sei o que é, então ele ficou meio coisa, né? Meio abalado. Se bem que a gente olhando o cara assim, pode parecer uma coisa e ser outra, mas realmente ele pode ter sofrido ali algum jogo, uma coisa assim, realmente. E os dois caras, Kelly e Kornienko, eles passaram por um longo processo de reaclimatação ou de exercícios, né? Que tornaram-nos mais resistentes, digamos assim, ao retorno mesmo, né? Ao retorno, ao que seria previsto no seu retorno. Deixa eu abaixar o meu retorno aqui, pronto. Bom, gente, aí coloquei aqui, mandei para o Rodrigo, só para vocês derem uma olhada, o tempo no espaço cumulativo, ou seja, desde o Scott Kelly, que está lá no último lugar, o Scott Kelly, no tempo cumulativo dele de voo, ou seja, nas várias missões que ele participou, ele está em tempo cumulativo, o último lugar dos que mais ficaram no espaço, digamos assim, juntando o tempo das missões. Então, juntando esse 1 ano dele e várias missões no ônibus espacial. Aí de baixo para cima, então, está o Scott Kelly, em cima, Oleg Kotov, russo também, em cima, Mikhail Tyurin, aí é um monte de russo, por quê? Porque eles acumulam muito em missões de longa duração. Aí, para cima, Oleg Kononenko, para cima, Theodor Yurshkin, em cima, Musa Manarov, aí vocês podem ver, esse cara, Musa Manarov, eu vou falar dele depois, voa décadas atrás. Em cima, Pavel Vinogradov, que é amigo de Marcos Pontes, ficou muito tempo no espaço também em várias missões. Sergei Volkov, filho de Alexander Volkov. Para cima, Yuri Uzachev, que é um cara mais da velha guarda, assim, digamos, mas que ficou ativo muitos anos. Em cima, Viktor Afanasiev, que só voou na estação Mir. Em cima, Yuri Malenchenko, que é outro top de linha, cosmonauta top de linha. Em cima, Anatoly Soloviev, também da estação Mir também, e o início da ISS. Em cima, o top de todos, Valery Polyakov, ele é o top do top. Apesar dele estar, digamos, em 5º lugar, eu vou explicar por que ele é o top do top. Em cima, Sergei Avdeyev, super experiente, com muitos voos pela Estação Espacial Mir, depois ISS. Em cima, Alexander Kaleri, também outro. Em cima, Sergei Krikaliev, que é o galã da Rússia. É o galã entre as mulheres, não sei o que lá. Ele está coroa já, mas ele ainda dá no couro.
E em cima, Gennady Padalka, que é outro astronauta que ele é super low profile. Ele quase não aparece, não sei o quê. Ele é o homem com mais tempo acumulado. O Padalka teve há pouco tempo na ISS, né? Oi, Sérgio. O Padalka teve há pouco tempo, né, na ISS. Exatamente. Não teve? Quando ele bateu o recorde aí, né? Exatamente. Eu acho até que ele se aposentou depois dessa última missão dele agora. Bom, eu só coloquei aqui, gente, o seguinte. Você ter um recorde de permanência ininterrupta no espaço é uma coisa. Você juntar um monte de voos e somar, ser que nem Gennady Padalka, que nunca teve um recorde, sempre ficou 6 meses, 6 meses, 6 meses, 5 meses, 6 meses. Foi juntando, mas é acumulado. Aí, Rodrigo, vamos passar para aquelas fotos dos cosmonautas para eu mostrar para vocês. Eu vou falar só do finzinho dos anos 70 para cá, porque tivemos outros recordes no espaço do fim de 1960, dos anos 60, iniciozinho de 70, todos os anos 70. Aí, Rodrigo, não, volta mais um pouquinho, volta lá para eu te mostrar quem são os 2 primeiros recordistas, ó. Tá vendo, deixa eu ver, a foto, a segunda da direita para a esquerda. Isso, abre aí pra gente. Essa não, é a segunda da direita para a esquerda, essa aí. Isso. Esses 2 caras aí são Yuri Romanenko e Georgi Gretko. Na esquerda do vídeo é Yuri Romanenko. À direita, obviamente, Georgi Gretko. Eles foram lançados numa nave chamada Soyuz 26, que se acoplou na Estação Espacial Salyut 6 em 1977, finzinho de 1977. Eles ficaram 96 dias no espaço. Foi a primeira missão, digamos, de mais de 3 meses de duração. 1977 a 1978, 96 dias. Naquela época já foi surpreendente o voo deles. Não muito surpreendente para quem já havia acompanhado a Skylab, que a gente já falou numa live sobre os anos 70. Mas eu não vou mencionar, porque tiveram um monte de voos, eu iria ficar 2 horas falando aqui. Então esses 2, os primeiros a ficarem numa estação espacial de segunda geração, a Salyut 6 da União Soviética, 2 cosmonautas soviéticos. Vamos lá para a próxima foto, Rodrigo? Que eu vou localizando você. Então começou com 96 dias nessa era moderna. Vamos voltar para as fotos gerais, que aí eu aponto, tá? Faz favor. Isso. Aí a primeira da direita. Tem um cara em pé e outro sentado. Isso. Vladimir Kovalenok está em pé e Alexander Ivanchekov está sentado. Esses 2 caras, em 1978, logo depois da Soyuz 26, eles subiram na Soyuz 29. E eles ficaram 139 dias no espaço, certo? Também na estação Salyut 6, com a nave Soyuz 29. 139 dias, 140 dias praticamente, né? Dá 4 meses, né? 3 vezes 4, 12, 5 meses dá 5 vezes 3, 15. De 4 para 5 meses, né? Então já foi um voo mais longo. Então, eles já começaram a comparar os resultados dos 2 cosmonautas de antes com esses caras aí, na estação Salyut 6. É bom lembrar que esses voos de longa duração só começaram a ficar, digamos assim, mais factíveis quando os russos colocaram essa Salyut 6, da qual a gente falou no Hangout dos anos 70. Que essa Salyut 6 ela tinha 2 portos de acoplamento, 2 portas. Então eles podiam receber naves de carga com presente, com comida, com chocolate, com não sei o quê, com violão, seja lá o que for. E podiam receber tripulações de visita. Um luxo que os astronautas Scott Kelly e Mikhail Kornienko, por exemplo, não tiveram. Eles ficaram 6 meses, né, 1 ano no espaço, e as tripulações que foram passando lá foram tripulações bem espaçadas, que foram trocar de Soyuz e etc. Então, não que eles não tivessem visitas, mas esses astronautas mais antigos tiveram mais missões de visitas, em relação também ao menor tamanho, ao menor a menor duração do voo deles. Então, Romanenko e Gretko receberam 2 tripulações visitantes, inclusive a primeira tripulação internacional
da Europa Oriental, que foi um astronauta tcheco e um russo, e esses dois também receberam tripulações de um polonês e de um alemão visitando esses caras. Então, 139 dias, 140 dias, missão da Soyuz 29. Vamos lá para as fotos? Vamos ver como é que a coisa vai aumentando. E essas missões longas eram, digamos assim, eram especiais, tá? Porque as outras missões normais seriam de uma semana. Vamos, Sérgio, se quiser falar. Isso, enquanto vai achando a foto aí, só explicar para o pessoal que não acompanhou a nossa primeira, tá, pessoal? Basicamente aqui nesses programas a gente está comentando, isso eu esqueci de falar no começo, né? A série ela foi dividida numa parte que era ficção e numa parte que era de documentário, tá? Nós aqui basicamente estamos comentando a parte documentário. A parte ficção, ela é muito viajante. E aí o Thiago aqui até falou aqui de uma cena lá famosa que quando tem a descompressão, né? E os caras aparecem intactos em vez de explodirem, né? O que seria mais ou menos o normal acontecer. Então a parte ficção a gente não tá comentando muito, tá? Só a gente pega alguns detalhes e tal que possa ter acontecido. Mas o nosso foco aqui é na parte de documentário da série, tá? Só para lembrar pro pessoal, porque para quem não assistiu a primeira. Pode mandar bala aí. Show, vamos lá para as fotos, Rodrigo. Aí a próxima foto. Vamos ver. Próxima foto. Aí eu vou indicar. Isso. São os dois primeiros astronautas do lado esquerdo, tá? Exatamente esses dois aí. Olha só, gente. Soyuz 32, 1979. A direita da foto é Valery Ryumin, tem o cabelo mais acima para o alto, e o outro, Vladimir Lyakov, com LY, Lyakov. E eles estão na frente de uma maquete linda da Salyut, tem a maquetezinha aí, tá? Com uma Soyuz e uma Progress acopladas, linda essa maquete. Então eles ficaram 175 dias no espaço, em 1979. Com um detalhe, eles ficaram sozinhos, não teve tripulação de visita. Estava programado 2 tripulações de visita para esses caras, na Soyuz 33 e na Soyuz 34. Então eles todos animados, não sei o quê, vamos ficar praticamente 6 meses no espaço, né? Mas a Soyuz 33, ela chegou a ser lançada, aí eu só vou falar rapidamente, não conseguiu acoplar, o motor ali deu problema, e eles tiveram que voltar, os 2 visitantes. Por uma série de problemas, resolveram não lançar a Soyuz 34 logo depois, que ia ter outros visitantes internacionais, para não queimar o filme se houvesse mais um problema. E eles ficaram no espaço, então, sem visitas de pessoas durante esses 175 dias. Júnior, mas essas missões aí, elas tinham essa preocupação de analisar a parte da saúde deles... Totalmente. Biomecânica, músculo, tudo, né? Totalmente. Eles faziam exercício, aquelas bicicletinhas, né? Que eles tinham, né? Dentro da estação Salyut, desde o início, e aí eu não vou dar muito detalhe, desde a Salyut 1, tinha equipamentos de ginástica, uma parede inteira de equipamento de teste biomédico. Não é novidade absolutamente nenhuma. Todo tipo de exame de sangue, todos os tipos de exame. E os médicos ficavam no centro de controle, uma equipe médica ficava fazendo shift, trocando, e acompanhando os caras. E eles tinham programações diárias, semanais, mensais, além do trabalho, programações diárias, mensais, semanais de testes médicos. Então eles tinham que fazer uma avaliação, dizer o que eles estavam comendo, dizer a frequência urinária, etc. Todo esse tipo de coisa. Era tudo acompanhado. Por quê? Dos anos 70 em diante, os russos, quando viram que não iriam nunca ganhar a corrida espacial pela Lua, eles resolveram baixar a bola e fazer algo que eles conseguissem fazer bem, que era, como eles já tinham as estações Salyut pronta para o lançamento, e o programa deles atingiu a maturidade só no fim dos anos 70, é que o programa espacial soviético tripulado atingiu de verdade a maioridade,
vamos fazer o quê? Vamos estabelecer recorde no espaço, para ter o recorde, claro, mas para estudar a permanência humana lá. Porque, de fato, de verdade, desde os anos 70, quando eles perceberam que estavam ficando maduros na sua tecnologia, na sua ciência, eles começaram sim a pensar uma viagem a Marte, com uma espaçonave, vários modelos de espaçonave previstos, só que eles tinham que ter uma referência do comportamento do corpo humano, do ponto de vista fisiológico, frente ao prolongado tempo em microgravidade. Então, tudo a ver. Todo esse programa do Salyut, com as visitas, servia para os estudos biomédicos. Obviamente, estudos astronômicos, inclusive o desempenho dos caras trabalhando também era um termômetro da saúde deles, como vocês já podem imaginar. O cara não tá rendendo no serviço, tem alguma coisa acontecendo errado com a saúde dele, né? A parte das visitas internacionais de tripulações de vários países do bloco comunista eram uma iniciativa de propaganda que servia para fazer algo a mais em termos de publicidade, já que deveria ser lançado sempre uma missão de visita, uma ou mais missões de visita, para uma tripulação de longa duração. Principalmente por motivos psicológicos, porque desde aquela época já se sabia que o isolamento prolongado de, no caso, duas pessoas no mesmo ambiente, é um habitáculo muito pequeno, de 80 metros cúbicos, o tamanho do Salyut, promovia possíveis problemas psicológicos, como realmente, efetivamente, aconteceram muitos problemas entre essas duplas de cosmonautas. Por mais que eles treinassem em terra, esse treinamento era muito, muito preciso para que você não botasse dois caras cujo santo não batia, porque se não batesse, os caras iam ter problema lá em cima, né? Então, mandaram na Soyuz 32 esses dois caras, Valery Ryumin e Vladimir Lyakov. Para a próxima missão vai acontecer uma coisa interessante. Então, esses dois caras ficaram quase 6 meses no espaço, 175 dias, voltaram sem visita nenhuma. Vamos lá para as fotos que a gente vai emendar com a próxima missão. Faz favor, Rodrigo. A próxima missão são esses dois caras logo da próxima foto, logo do lado direito. É essa, vamos lá. Aí, olha só, em 1980, no ano seguinte à da Soyuz 32, lembra que eu falei que a Soyuz 33 falhou, teve que voltar. A Soyuz 34 foi cancelada, o voo tripulado. Ela foi lançada sem tripulantes para aqueles dois caras de antes, e eles voltaram na Soyuz 34. Beleza? A Soyuz 35 decolou com esses dois caras. De novo, o Valery Ryumin, é esse aí que está do lado, é o de olho verde aí, tá? E o Leonid Popov. Pô, mas aí vamos falar assim, Júnior, esse Valery Ryumin, ele tinha voltado, lembra que naquela época, 1980, praticamente aí 30 e tantos anos atrás, né? Não era como hoje, o cara descer e voltar de novo para o espaço, né? O que aconteceu isso? Desse cara voltar, ele acabou de pousar na Soyuz 34, deu um tempo, deu uns poucos meses e voltou na Soyuz 35. O Leonid Popov era o comandante, já estava treinando há bastante tempo, com um colega, era o Valentin Lebedev, se não me engano. Só que o Lebedev ele foi pular na piscina e se machucou, pulou no trampolim e rebentou o tornozelo. Foi tornozelo, joelho, alguma coisa assim, se rebentou. Pouco tempo antes do lançamento. E por coincidência, um dos tripulantes da tripulação de reserva estava ali treinando para uma eventualidade, era o Valery Ryumin. E tinha que ser um cara que tivesse experiência. Uhum. E havia os outros também que estavam no esquema para ficar no backup. Mas, ó, no final das contas, se eu for explicar muita coisa, vai você lá, Valério, ó, se vira aí, vai você. Ah, eu vou. Então decolou de novo. Pouco tempo depois que ele tinha pousado, ele decolou com o Leonid Popov na Soyuz 35. E eles ficaram 184 dias, 185 se for contar,
Mas 184 dias, 20 e poucas horas, uma coisa assim, se não me engano. Só que esse não foi um recorde mundial de permanência no espaço. Todos os outros foram. Eu vou explicar por quê. Segundo a Federação Aeronáutica Internacional, que não é a Federação Internacional de Astronáutica, mas a FAI, ela colocou uma regra que o voo anterior, o voo que quer ser um recorde, tem que ser pelo menos 5%, alguma coisa, uma porcentagem a mais do outro, do voo anterior. Então, os caras anteriores tinham ficado 175 dias no espaço. Esses dois aí foram ficando, estudando o corpo humano, não sei o que, barará, fazendo as pesquisas deles na Salyut 6 ainda. Mas não era um voo especificamente dedicado a ser um novo recorde. Se ultrapassasse, tudo bem. Se não ultrapassasse, paciência. Mas ultrapassou. Mas foi por apenas 9 dias e pouco, 10 dias. Então não foi um recorde de acordo com os trâmites técnicos. Mas todo mundo na imprensa e todo mundo fala, não, eles são os novos recordistas porque ficaram 10 dias a mais. Entendeu? Nesse voo, esses caras receberam só os 35 que eles foram, né? Receberam a Soyuz 36, 37, 38 e a Soyuz T2, 4 visitas, além das naves de carga. Então eles estavam assim, passou uns 2 meses, um mês vinha uma visita, mais um mês e meio vinha outra, 2 meses, entendeu? Então eles ficaram muito bem acompanhados lá. E o acompanhamento psicológico, técnico, etc., já estava bem amadurecido também nessa época, com relação às missões da Salyut. Então, anos 80, 1980, esses dois caras foram os últimos que ficaram longo tempo na Estação Espacial Salyut 6. Então, para vocês irem tendo vamos lá para as fotos, para a gente continuar com o painel de como evoluiu esses voos espaciais até chegar na missão de 1 ano, a One Year Mission. Aí, Rodrigo, a próxima foto é essa daí. Então, olha só, o careca aí é Valentin Lebedev, é o cara que se quebrou antes. Aí ele se melhorou e já foi colocado para a próxima missão de longa duração. O outro, de bigode, é Anatoly Beresofoy, os dois astronautas, na Soyuz T5. Eles foram lançados para a Estação Espacial Salyut 7, em 1982, no início de 82, na Soyuz T5, e ficaram 211 dias, 9 horas e 5 minutos, se não me engano. 211 dias e uns quebrados. Pousaram em dezembro, no meio de uma tempestade de neve, a nave bateu no chão, rolou, os caras ficaram enjoados, não sei o quê. Depois de 211 dias, são 7 meses. Com 2 visitas da Soyuz T6 e da Soyuz T7. É importante lembrar que desde essa época, aliás, desde antes, os astronautas subiam numa Soyuz e desciam em outra. As missões de visita frequentemente trocavam de Soyuz, porque a Soyuz tem um tempo de vida operacional limitado, a 180, 190, 200 e poucos dias, graças ao combustível do sistema de retorno da cabine dele. Mas eu não vou alongar muito, não. Então é isso aí. Então eles voltaram em dezembro, no meio da tempestade de neve, num frio desgraçado, não pôde vir helicóptero, teve que ser para o carro TGU, se não me engano, que foi lá, buscou os caras e carregou a nave. No meio da tempestade, não teve como sair com os caras na hora, tiveram que armar uma tenda até passar a tempestade e levar os caras de volta para Baikonur e para Moscou. 1982, esses dois caras, 211 dias. Vamos lá para as fotos, Aí essa daí, isso, Rodrigo, por favor. 1984. Esses 3 caras, agora são 3, gente. Não eram mais 2. Que você manter 2 caras no espaço é uma coisa. Manter 3 é outra coisa. O consumo de oxigênio é diferente, o consumo d'água, tudo isso é diferente. Varia de acordo com o tipo de corpo, de fisiologia do cosmonauta, mas um cara a mais é um gasto a mais. O grande problema que acontecia, e essa missão é que evidenciou esse problema, essa missão russa, é que esses caras discutiam
como qualquer grupo de ser humano, eles discutiam. Em toda vez que ele tinha uma discussão, 2 concordavam num ponto e um ficava contra. Mas não era de lá, propósito apesar isso de aí, ser não? assim, oi? Não era de propósito um sempre discordar, não. Vai ver que era um experimento possível. psicológico. É possível. Porque, olha só, o cara de cal mais cabeludo é o Dr. Oleg Yatkov. O mais cabeludo da esquerda. Dr. Oleg Yatkov, médico. O do meio é Leonid Kizin, comandante. E o de cá, à direita, Vladimir Soloviev. Esses 2, Kizin e Soloviev, já treinavam muito tempo, já eram colegas há muitos anos por outros treinamentos. O Oleg Yatkov caiu tipo ali de paraquedas porque o Instituto de Pesquisas Médico-Biológicas de Moscou, que até hoje é o responsável pela medicina espacial soviética, russa, olha, vamos botar um médico aí porque a gente quer um médico olhando os caras lá dentro. Porque os caras lá em cima, ele começa a sentir uma dor de cabeça, uma coisa assim, ele não fala, ele não conta para os médicos. Porque os médicos começam a apurrinhar, mas quem está sentindo mal que não sei o quê? Frequentemente os astronautas escondem os sintomas do que eles estão sentindo, ele está meio assim, meio assado, ele não fala, ele não É conta. aquela cena clássica do Apollo 13, né? Que eles arrancam Exatamente. todos os medidores, né? Vai ficar me Exatamente. enchendo do saco. É claro que eles não podem mentir muito tempo, que chega um ponto em que Claro. acontece algum problema, o cara, tô morrendo, tem que voltar. Como já aconteceu uma vez. Então, o que acontece? Ficava o doutor Yatkov apurriando os caras, vamos lá, vamos tirar sangue, vamos ver a pressão, não sei o quê, aquela porra, lá vem esse cara de novo, não sei o quê. Não quer dizer que eles se davam mal. Mas, assim, os 2 astronautas profissionais, eles ficavam meio aborrecidos com os exames, mas tinham que passar e acabaram aceitando, né? O que ficou dessa missão é justamente isso. Missões com 3 pessoas, normalmente, quando tinha uma discussão, ficava 2 contra 1. Tinha vezes que ficava os 3 contra os 3, né? E algumas vezes alguns concordavam. Nessa época é que a União Soviética atestou que o melhor era ficar realmente 3 homens a bordo, inclusive para que, quando 2 deles saíssem do lado de fora da nave, saía só do lado de fora, saíssem da nave para fazer um reparo, como esses aí fizeram um reparo enorme na estação Salyut 7, que aliás eu vou fazer um vídeo sobre isso, que eu lembrei agora que eu fui lembrar disso. Eles fizeram um trabalho enorme fora da estação espacial. E o Dr. Yatkov, ele ficou dentro da Soyuz, para se desse algum problema do lado de fora, ele abriria a porta do Soyuz, e aí tem uma série de procedimento técnico, para que os caras entrassem numa situação de emergência. Dessa época em diante, passou a ser padrão esse fato de ter um cara lá dentro, esperando os caras lá de fora. Ter um terceiro cosmonauta, em apoio aos 2, digamos assim, tripulação, os profissionais, né, digamos assim. Então essa missão, Soyuz T-10, eles ficaram 230 e poucos dias no espaço, tá? 236 dias no espaço. Então, o Soyuz T-10, em 1984, eles foram lançados em 8 de fevereiro, e pousaram em outubro de 84. Se quiserem confirmar, confirmem lá. Vamos para as fotos? Então, 1984, gente, Salyut 7, 236 dias, 236 dias e uns quebradinhos. Próxima é a próxima foto, tem 2 caras só. Isso, Estação Mir. Quando os russos lançaram a Estação Mir, os soviéticos lançaram a Estação Mir, eles já viram, temos agora uma estação espacial que é multimodular. Então agora a gente pode deixar os caras lá direto, trocar a tripulação. Até então, nas Salyut, ia uma tripulação, ficava ali trabalhando vários meses, os outros caras iam visitar e voltavam, visitavam e voltavam. Quando chegou a Mir, passou a ser o seguinte, a ideia deles. Ia uma tripulação, ficava 6 meses, chegava a outra, voltava à inicial, a outra continuava. Uma estação espacial de permanência contínua. É claro que não foi sempre assim que aconteceu, porque nada corre exatamente desse jeito. Mas esses 2 caras
Yuri Romanenko é o do lado direito, e Alexander Laveikin. Tá? Tem até o nome dos caras, ó, Yuri Romanenko. Tá dando para ler ali, ó. E Alexander Laveikin, o da esquerda. Eles foram lançados em 5 de fevereiro de 1987, se não me falha a memória. 5 de fevereiro. Só o Romanenko ficou 326 dias no espaço, pousando em dezembro de 87. Por quê? Mais ou menos no meio do voo, o outro cara, o novinho, o Laveikin, ele começou a ter um problema no coração. O eletro dele deu um problema lá, no ritmo. Ele, não, eu tô bem, não sei o quê, tô bem, não. Os médicos, acompanhando o cara, falaram, ó, você não pode ficar não, vamos voltar com você e deixa só o Romanenko sozinho. Lançaram uma outra nave, a Soyuz TM-3, esses dois tinham ido na Soyuz TM-2, lançaram 3 caras, 2 soviéticos e um sírio, da Síria, que está em guerra hoje, o Mohamed Faris, que até... Bom, depois eu conto que o Hafez Assad, pai do Bashar al-Assad, ficou com ciúme da fama do Mohamed, e o Mohamed sofreu horrores lá na Síria depois que ele voltou. Mas isso é outro dia eu conto. Outro tema bom para o vídeo do Homem do Espaço. Então mandaram Vitorenko Serebrov, Vitorenko Alexandrov e Mohamed Faris. Alexander Vitorenko, Alexandrov e Mohamed Faris. Alexandrov ficou junto com Romanenko, da metade para o fim. E Laveikin desceu com o Vitorenko e o Mohamed Faris. Quando o Laveikin desceu, fizeram um monte de exame nele e não acharam nada. Não acharam nada, ele ficou puto. Aí, ó, tá vendo? Vocês me mandaram voltar. O cara ficou direitinho. Recuperou perfeitamente, nunca mais teve problema nenhum. E ele ficou puto com isso. Resultado, em dezembro de 87, só esse cara, Yuri Romanenko, pousou na Soyuz com 326 dias no espaço, mais um recorde espacial da União Soviética. Então esse foi um recorde mundial sozinho, apesar dele não ter ficado na nave sozinho. Ele primeiro estava com Laveikin, depois ele passou até a companhia do Alexandrov. Certo? Vamos lá para as fotos, que eu acho que tem mais uma aqui agora. Foi ele que falou que o homem estava pronto para ir para Marte, não? Não, é quem eu vou mostrar agora. Esse tá, aí. show de bola, é. Doutor Valery Polyakov. Olha só, gente. Em 1994 para 95, 93, 94, 95, esse cara, ele foi lançado na Soyuz TM-19, Soyuz TM-18, na Soyuz TM-18, TM-18, ficou na Estação Espacial Mir. Os outros 2 astronautas que foram com ele renderam outros astronautas e foram rendidos por outros astronautas. E a missão dele era ficar por 3 shifts, por 3 circuitos de Soyuz, na Mir. Então, Polyakov, tinha Valery Polyakov e German Azarmazov, que eram 2 rivais. O Azarmazov estava louco para ir nessa missão, porque ia ser o homem que mais tempo ficou no espaço. Polyakov era cheio de moral lá no IBMP, não sei o que, ele mexeu os pauzinhos para que ele fosse. Então o outro ficou com ódio dele. E Polyakov ficou no espaço, então, como eu falei, por 3 ciclos de missões. Soyuz 3 turnos. 3 turnos. Soyuz TM-18, TM-19 e TM-20. Se não me falha a memória. Então, o que acontece? Desde o início, a missão é, olha, o doutor, entre os cosmonautas, está o doutor Valery Polyakov, médico famoso, não sei o quê, já com muito treinamento já, que vai ficar 1 ano e meio no espaço, etc. Nossa, que missão! E na época eu lembro que eu fiquei, vamos acompanhar agora o doutor Polyakov. Então, ele mesmo estudava os efeitos da falta de gravidade nele e nos colegas, tal como o Dr. Oleg Yatkov, que eu já falei, vocês vão se lembrar.
Então ele observava nele, aí conversava com o Atikov, olha, está acontecendo isso, não sei o quê, estou com dor de barriga, estou com não sei o quê, barará, e estudando os outros astronautas. E estudou várias equipes diferentes, estudou vários companheiros diferentes, correto? Então, vocês vão até ver foto do Dr. Valery Polyakov, dentro assim da janela tem a Mir, tem uma janela redonda e tem só a carinha dele ali, ó, olhando para fora. Depois vocês procurem Dr. Valery Polyakov, Mir, vocês vão achar. Um monte de foto, tem uma foto só da carinha dele ali. É a mais famosa, eu acho, dele, né? Oi? É uma das mais famosas, é essa foto das aí. Mais famosas. Dele foi tirada por um ônibus. Foi tirada por um ônibus espacial. Então, esse cara ele ficou 437 dias, 17 horas e 58 minutos, se não me engano. Seguramente foi 437 dias e uns quebrados. Foi a missão ininterrupta mais longa que um homem já teve. Detalhe que o Dr. Polyakov, ele esteve na Mir antes. Esteve na Mir antes. Tem mais um detalhe que me fugiu. Volta lá para as fotos, Rodrigo, que me fugiu que teve mais 2 caras que ficaram antes dele. Eu acho que eu não botei, por vacilo. Não, a foto não veio. Rodrigo, se você puder me fazer um favor, procura, é que eu não vi a foto e me zoou. Procura Vladimir Titov e Musa Manarov. Musa é M-U-S-A. Antes do Dr. Polyakov ficar esse tempo todo, teve mais uma tripulação da Mir, exatamente. Enquanto isso, ó, essa aqui é a foto que você falou, né? Deixa eu ver. E, Rodrigo, é a primeira foto. Essa aí, ó. Ele na janelinha ali, ó. Isso. Pela escotilha. Essa foto aqui é sensacional, cara. Isso. E vocês podem ver que a escotilha ela abre e fecha por um drive automático. Automático não, controlado por dentro da nave. Tá vendo? Ó? Essa é a antiga porta onde ficava a câmera MKF-6 nas estações Salyut. Mas vamos voltar lá para as fotos. Aí eu vou mostrar, gente. Desculpa aí que eu esqueço. Depois do Romanenko, teve 2 caras que ficaram 1 ano no espaço, 366 dias. Aí, Rodrigo, a foto lá de cima, em cima e à direita, não é essa não, esses 2 são isso. Aí, ó, essa aí, em cima e à direita. Tem até um que tá de uniforme, esse, não. Tem um que tá um de uniforme, esse aí, um de uniforme e outro com gola rolê. Vladimir Titov e Musa Manarov. O Musa Manarov é o que tá de bigode. Quando o Romanenko desceu, esses 2 foram rendê-lo, entendeu? Eles partiram na Soyuz TM-4. O Romanenko pousou na Soyuz TM-3. Esses 2 caras e mais um terceiro astronauta que voltou com a tripulação, voltou com o Romanenko, esses 2 caras ficaram 366 dias no espaço, de dezembro de 87 a dezembro de 88. Eles estavam no espaço, por exemplo, quando a União Soviética lançou o ônibus espacial Buran. Naquela época, então, Buran no espaço, Titov e Manarov 1 ano no espaço, os russos são foda, mandaram uma sonda para Marte, a Phobos, não sei o que, toda aquela história, né? Então, era muito emocionante naquela época, tá vendo? Então, aí, a tripulação de lançamento da Soyuz TM-4, Vladimir Titov, embaixo, Musa Manarov e Alexander Levchenko, os 3 cosmonautas, do qual os 2, Titov e Manarov, ficaram 366 dias no espaço. Isso em 88. Aí, gente, volta lá para o Polyakov, que aí eu vou emendar, vocês não vão se confundir. De 1988 a 1995, teve o pulo de só um cara ficar 437 dias, 18 horas e 17 horas e 58 minutos no espaço. De 88 a 94, as tripulações da Mir eram 6 meses fulano, 6 meses cicranos, 6 meses beltranos, 6 meses cicranos. Mais ou menos que a ISS hoje, né? Como é a Estação Espacial Internacional hoje, que não tem tripulação de visita. Antes tinha, na Estação Espacial, tinha a Visiting Crew, a VC, né? VC, a Visiting Crew. Mas aí, não. Hoje é uma estada, outra, tem 6 astronautas.
A cola para 2 sóis, às vezes fica 3, uma outra, mas o normal é tripulação chega, tripulação sai, tripulação chega, tripulação sai. Aí a gente chega na missão de 1 ano. Olha só, gente, de 95 até 2015, a março de 2015, que foi quando lançaram a Soyuz TMA-16M com os astronautas, com o Scott Kelly e Mikhail Kornienko. Para quê? Para que fosse feito, já com a tecnologia do século XXI, etc., a tentativa de um voo de praticamente 1 ano no espaço, que não foi 1 ano, como o Sérgio falou, foi 342 dias, né? Eles foram lançados em março, fim de março, acho que 27 de março de 7 de março de 2015, né? 2015, e pousaram também no início de março de 2016. No iniciozinho de março, né? Acho que 2 de março. Na Soyuz TMA 18M, se não me engano. Pousaram nessa nave. Qual era o objetivo, como o Sérgio já falou? Bom, se bem que eu já falei, não era novidade nenhuma. Só foi novidade para quem não acompanhava a pesquisa espacial, né, os malucos que acompanham a pesquisa espacial todo dia, né? Não é novidade nenhuma. Só que isso não tira a validade do voo, obviamente. Por quê? Com equipamento lá na estação espacial, com acompanhamento de várias nações, com acompanhamento de um monte de cientistas, especialmente designados para aquele voo, esses 2 astronautas, com a vantagem de um deles, o Scott, ter um irmão gêmeo, também treinado, também astronauta. O irmão gêmeo seria o control subject, o indivíduo de controle, como nas experiências, né? Amostra controle que a gente fala. A amostra controle, né? Eu sou meio ignorante nisso, mas ele é tal como os macaquinhos, que eram lançados 2 e mais 2 em terra, o sapo, o mais 1 em terra, e etc. Então, excelente oportunidade. Vamos mandar 2 caras para ficarem 1 ano no espaço, sendo que um deles tem um irmão gêmeo, que também é astronauta, também treinado, com as mesmas qualificações. O detalhe é que o chefe da equipe médica do Human Spaceflight Medical Center, ele é colega meu, é o John. Ele é o chefe. Eu, recentemente, até quando o Rodrigo me chamou, eu falei, porra, vou saber disso com o John, como é que tá as análises. As análises até hoje são análises preliminares. Ele me falou que o relatório final mesmo, a ser publicado, etc., né, o relatório, né, todo, é início de 2018, início do ano que vem. Ele falou assim, we are still analyzing, nós estamos ainda analisando. Aí vão soltando aos pouquinhos, né? Como vocês podem ver, um monte de reportagens sobre problemas dos ossos, nos olhos, etc., né, dos astronautas. Mas eu vou até compartilhar aqui, Júnior, sobre isso aí, né? Sobre essa análise, né? O pessoal tá pensando, é isso aqui, ó. Os ciclos são 3 anos de análise, né? Porque a análise, pessoal, ela não é só dele no espaço, não, tá? Ela começou antes dele voar, o voo no espaço e a volta dele. Porque você tem que saber o que mudou durante o tempo que ele estava no espaço, né? Então você tem que fazer exames nele antes dele ir, durante e depois. E aí você ia saber, tem esse gráfico aqui. A NASA mantém um site muito legal, né? Um hot site que a gente chama com tudo, né? E aqui você tem todos os, vamos dizer assim, todas as áreas, né? Que estão sendo avaliadas. Cada cor aqui é uma coisa, tá? O sono, cognição, teste de campo, fluidos, saúde ocular. Então, o lance é isso aqui. É isso meio que o Júnior falou, né? Não começou quando ele foi para o espaço e não terminou quando ele voltou, né? Exatamente. Tem toda uma... E Sérgio sabe muito bem que, às vezes, anos depois, um cientista vai cavar um resultado para bater com uma coisa que ele viu agora, né? Que ele viu na época, né?
E ele vai lá, e aí mais uma rodada de verificações e etc., né? Então, essa missão não foi de um ano, foi de praticamente um ano, 342 dias. Esses 2 astronautas também acumularam em outras missões, isso também é importante. Obviamente, depois de cada uma dessas missões anteriores, eles passaram por uma bateria de testes médicos. Então, o histórico médico deles já está totalmente conhecido, bem como o histórico do irmão do Scott Kelly também. Então, esses resultados todos já estão sendo analisados. Recentemente eu li recentemente, teve um encontro, foi no Texas. Acho que foi em Galveston, é uma cidade dessas aí de faroeste. Teve um estudo, um encontro lá de alguns pesquisadores na área biomédica e espacial, e lá soltaram mais alguns detalhes sobre os resultados do voo, que os caras tinham problema na coluna, dores, etc. Como sempre, o acúmulo de líquidos, de fluidos no rosto, o inchaço no rosto que eles sofrem muito, dor de cabeça também, alterações vestibulares no labirinto, né, do ouvido. Júnior. Oi. Oi, desculpa te interromper. Fala. O Ricardo tá o copo no meio daí no peito do astronauta ali. Oi? Acho que na foto anterior, tem uma foto anterior que ele tá com tem um copo, uma coisa assim. Eu não visualizei, ele só fez a pergunta. É um dispositivo que tem no peito do astronauta, Júnior. Mostra lá. Deve ser para ligar o ar lá dentro. Deve ser. Mostra lá que eu vou explicar o que é. Mas aí, onde é que eu estava mesmo? Tá. Alterações. Entre outras coisas, né? Isso, depois eu falo. Fluido. Dor de cabeça, né? Você estava falando. Dor de cabeça. O lance lá de urinar, né? Urinar rins, que dá um problema alterações também. Nos rins, intestinos e etc. A maioria dessas alterações era minimizada com analgésico, com a dieta, com etc., né? Os astronautas frequentemente sofrem com o mal do espaço, a SAS, Space Sickness, a síndrome de adaptação ao espaço. Que assim, é parte do conjunto de sintomas, mas é um conjunto da transição do cara sair da Terra e chegar ao espaço. Geralmente dura poucos dias, algumas horas, a poucos dias. O primeiro cara que sofreu do mal do espaço, a síndrome, foi German Titov no Vostok 2. Ficou enjoado, não quis dizer que estava enjoado, não sei o quê. Depois ele confessou que estava enjoado. Muitos outros astronautas, todos os países, chegavam lá, reclamavam, estava passando mal, não sei o quê. Normalmente em 2 dias passava. Alguns caras ficavam mais, passavam mal o dia inteiro, não sei o quê. Vários. É um dos sintomas, é uma das condições fisiológicas que aparecem no voo espacial, né? Os dois, eu lembro que na época o Scott Kelly falou, quando ele pousou, ele falou assim, logo depois que ele pousou, né, foram entrevistar, o Scott, você se aguentou bem a viagem, gostou, legal, não sei o que, ele falou assim, eu ficava mais 100 dias lá tranquilo, entendeu? Por que é que ele ficava mais 100 dias lá tranquilo? A Estação Espacial Internacional, ela tem um pequeno ginásio. Se vocês procurarem lá, International Space Station Gymnasium, Exercise Equipment, ou coisa semelhante, vocês vão encontrar um monte de equipamento de malhação para os caras. A tradicional bicicleta ergométrica, o velo ergômetro, que tem desde a estação Salyut, o treadmill, que é a esteira rolante, a bicicleta, né? Aquele lance de exercício que são mais... Igual a gente vai na academia, tem a borracha que você estica, a roupa espacial, o traje de baixo, pinguim, como eles chamam, e suas variações, atlete, etc., os americanos também têm, um traje com umas bandas elásticas que forçam o cara a se mexer, vão forçando o cara, porque na microgravidade o cara fica voando. Então, alguns trajes dos cosmonautas são cheios de bandas elásticas.
para forçar o movimento do cara. Outro lance, depois vocês procuram na net, uma LBNP. LBNP é uma instalação de Lower Body Negative Pressure, pressão negativa na parte de baixo do corpo, da cintura para baixo. É uma máquina onde o cara entra, veda na cintura, tira o ar todinho, as pernas do cara ficam da barriga, do umbigo para baixo, fica sem ar, e o fluido que está na cara do sujeito tende a ir para as pernas do cara. Os americanos têm uma versão que se chama LBNP, e os russos têm também a sua LBNP, que são umas calças que o cara veste, se chama tibis. Então o cara veste a calça, fecha no umbigo, tira o ar da tibis e o cara fica ali lendo, fica fazendo hora, enquanto ele fica ali X minutos, para que o fluido saia do parte de cima do corpo e vá para as pernas. Então, sempre que um astronauta russo ele vai voltar para a Terra, você já começa a ver na imprensa, nos relatórios, fulano está usando a tibis, é que está na hora dele ir embora. Meses não, semanas antes ele começa. Vamos lá, meia hora na tibis, 10 minutos na tibis, entendeu? Esses procedimentos estão sendo realizados também na ISS, entre outros também, né? O exercício, etc. Então, tudo isso, gente, é parte da pesquisa biomédica que nunca parou, no que se refere à tecnologia espacial. Desde os primeiros voos, desde Gagarin, quando o cara Gagarin pousou, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode isso, como é que foi isso? Como é que você está se sentindo? E examina, entende? Desde o primeiríssimo voo, a equipe médica tem aquela prioridade de chegar logo de cara e estudar e examinar o sujeito que volta do espaço. Volta só para a foto lá que o cara perguntou do copo, que aí eu já explico. Aquela do Polyakov mesmo. Oi? Esse lance que o Júnior falou, isso aí acontece por causa do coração. Quando a gente está aqui na Terra, o coração ele já tem o costume de bombear mais sangue para o cérebro e tá contra a gravidade. Então, lá no espaço, vai continuar com os músculos do coração que vai perdendo, degradando. Assim como você falou também dos próprios músculos do corpo, que tem os trajes com os elásticos e tudo. O coração acontece a mesma coisa. Com o tempo ele vai perdendo e vai jorrando, digamos assim, menos sangue para a cabeça. Então, ele vai ter que usar o Atibis. Isso. E esse copo aí que o internauta falou, não é o copo, é a válvula de alívio, controle de pressão. Quando ele tem um reloginho no braço, onde ele confere a pressão no interior do traje Sokol KV2. Esse aí é o Sokol KV2. Que inclusive você encontra para vender aí no eBay e coisa e tal. Quando ele sente, ou quando o equipamento mostra que a pressão está muito grande, etc., ele regula, na verdade é uma regulagem manual para aliviar a pressão do traje. Então ele vai e regula, de acordo com o que ele está vendo no manômetro, ele regula e a pressão dele volta à pressão do traje, do oxigênio lá dentro, do ambiente de gás lá dentro, diminui. Isso é quando ele está com o visor fechado. O traje Sokol ele tem 3 maneiras de funcionamento. A última maneira é o visor fechado com o loop do sistema o SOG, o sistema de controle vital do Soyuz, ele mandando e reventilando o cara, tudo fechado, sem contato com o ar da cabine. Então ele ali precisando, ele mexe a válvula principal e alivia a pressão lá dentro. Tem um manômetro ali dentro, tem um manômetro na roupa, e tem uma mola, um solenoide ali dentro, aí ele vai apertando, vai escapando o ar dentro da roupa. É isso aí. Sérgio, se você quiser falar aí, que eu já falei pra caramba, tô com a boca seca. Não, beleza. Eu tô na verdade, tô procurando uma foto para mostrar pro pessoal a volta deles, para vocês verem a cara do cidadão. Bota lá, procura lá.
que ele tava passando mal, cara. Ele tava passando mal pra caramba, eu tenho certeza disso. E aí, gente, deixa enquanto você Não, procura, e aí então, fora tudo... Isso, pode falar aí. Rola mais um pouquinho que eu vou achar aqui. gente, o documentário, né, da National Geographic, todo mundo já sabe, eu já falei, que eu achei um saco, eu vi 1 ou 2 episódios, depois eu comecei a ver mais um, fiquei de saco cheio. Em verdade, um grande problema que eles mostram lá, entre vários, é que as portas daquela estação marciana, ou muito me engano, eles faziam as portas abrirem para fora, né? E qualquer equipamento de pressão pressurizado é preferível que a porta abra para dentro, para que a própria pressão interna do habitáculo ela force o fechamento, tal como no avião. No avião, um avião comercial é um sistema semelhante, não é igual, porque o avião comercial, a porta tem uma geometria que faz ela se encaixar e, entre vários modelos, quem conhece a aviação melhor do que eu sou meio ignorante nisso, mas tem um loop de borracha que ele enche de ar pressurizado, sangrado do motor, e ele enche ali e ele fecha, ele veda, como se fosse uma panela de pressão, com a pressão de dentro para fora, fechando a porta. A nave espacial, ela é obrigatoriamente, se bem que não sempre, obrigatoriamente prevê-se que ela feche sempre de dentro para fora, para que a própria pressão interna da atmosfera da cabine force o selo, né? Então, se não me engano, uma porta lá abria para fora, que é um troço absurdo, o tamanho daquele. Ah, é isso mesmo, olha lá. No meio está o Sergei Volkov. Isso, o bigodudo é o Kornienko, né? Kornienko. O carequinha é o Scott Kelly. Você vê que eles estão bem, eles estão até com a mão para fora da coberta e tal, né? E aqui no meio tá o Volkov que tava meio prostado ali, né? Não tinha muita reação. Isso aqui, aqui atrás tá a Soyuz aqui, né? Com a bandeirinha aqui da Rússia, né? Isso. E, Sérgio, posso dar um detalhe também curioso? Manda lá. Meus alunos já prestam atenção. Gente, lá atrás tem a Soyuz com a instalação de remoção de cosmonauta da tripulação colocada por cima. É um andaime de 3 pernas. Quando a Soyuz dá sorte de pousar em pé, eles logo saem correndo com o andaime, pum, bota lá, porque é melhor puxar os caras ali por cima. Eles botam a cordinha, vão lá, puxam o cara com cuidado, depois aí tem 3 escorregam o cara para fora e pegam o sujeito. Quando não dá, a Soyuz bate e cai para o lado, não tem jeito, tem que puxar os caras daquela maneira. Quando dá assim, eles tentam botar a Soyuz para cima, botam um andaime e puxam os caras para fora. Lá atrás, Sérgio, tem tipo um Land Rover lá na esquerda e tem os 2 carros anfíbios de muitos anos, são daqueles 2 carros azuis lá, os carros de todo terreno, all-terrain, são os carros aclimatados, fechados, vedados, que desde os anos 70, junto com os helicópteros Mi-8, Mi-6, etc., vão buscar os astronautas na estepe, no local de pouso, no Cazaquistão, lá em Kustanai, em Tselinogrado, em Arkalik, e em vários lugares preferíveis no interior do Cazaque, aonde pousam os cosmonautas. Lembrando, gente, que vocês estão vendo aí, é o pouso ideal de uma Soyuz. De dia, na estepe. Né? Mas até que não foi não, porque eu lembro no dia, estava muito nublado e demorou para ela aparecer. Sim, tudo bem. Nas câmeras. Não, tudo bem, isso aí não tem problema nenhum. Não tem problema. Não, mas o pessoal estava esperando ela aparecer, né, com o paraquedas, que é bonito, né? Ficava olhando. E demorou, né, porque estava muito nublado, ela só foi aparecer quando estava quase já para pousar, né, então... Isso. O horror deles é tempestade de neve. Aí é foda. Mas aí botou lá no neblina, ó, tiro de letra. Porque o Soyuz, ele tem... E aí é só para dar uma... Não quero alongar muito para não encher o saco. Ele tem vários sistemas de busca e rastreio, Ela tem tanto uma antena dela, na própria carcaça, quanto uma antena enrolada no cordame do paraquedas e na boca ali da escotilha. Fica uma antena embutida ali e outra no cordame do paraquedas. Então ela fica dando sinal de VHF direto, alta frequência, e eles já pegam a nave pelo radar.
enquanto ela está reentrando, já vem ela brilhando na reentrada. E aí ela já começa a assinar o rádio. Quando ela pousa, aí explode uma antena, que dá mais uma verificação de sinal. Já aí já está estática e fica ali. Então os caras vão lá, já recolhem os astronautas, Scott Kelly já naquele dia, já, olha, tá legal, coisa e tal, pô, fico mais 100 dias no espaço, ou pouco depois ele falou. Só para lembrar, Júnior, o retorno dela acabou de fazer um ano, né? Foi no dia 2 de março de 2016, pessoal, tá? Então, eu falei direitinho. Ela voltou. Por isso que aí, tava frio pra caramba, né? Tava no inverno deles lá, né? Tá vendo? Mas aí, pousando, o Sergei Volkov meio chumbado, mas o Kornienko, e como eu falei, Kornienko e o Kelly ficaram malhando, ficaram com aquele acompanhamento todo, né? Porque eles não iam deixar os caras lá, para eles irem degradando o osso, degradando o músculo. Eles ficaram lá direto na malhação e coisa, observando o seu estado. Porque qual é o objetivo? O objetivo vamos, durante o voo, observar quais são as contramedidas que nós devemos tomar contra a degradação da fisiologia humana no espaço. Não, esse negócio aí a gente tá falando do Volkov, né? E eu não subo nem na montanha-russa. Se eu subir, eu morro, entendeu? Então, o cara voltou do espaço. E acho que outra coisa, né, Júnior? É até importante ter um cara que não se preparou para voltar, né? Sérgio, não é assim. Não, óbvio que ele se preparou, mas não fez aquele preparação intensiva, né? Exato, digamos, né? Exatamente. Para fazer mais uma comparação. Um último detalhe, gente, olha só. A NASA eles têm vontade, nesses próximos 7 anos, digamos assim, que a Estação Espacial tem, de fazer mais voos de 1 ano. Chegou a pensar em 5 voos de 1 ano mais. Ou até voos um pouco mais longos. Só que eles têm que encaixar com as oportunidades de lançamento e pouso dos astronautas. Então está no planejamento possivelmente fazer outro voo desse. Ou o seguinte, eles mandam 2 caras para ficar 6 meses. Quando esses 2 caras voltarem, eles ficam isolados na Terra, logo depois, numa câmara, isolados, mais 6 meses, digamos, 3 a 6 meses isolados. Depois eles voltam para o espaço em outra missão. Para que vocês acham que é isso? Para simular fazer uma a ida e missão volta, né? a Marte. Exatamente. Isso. Porque é mais ou menos isso, 6 meses para ir, 6, né? Vamos botar mais ou menos, né? 7 ou 8, mais 6, que seja, de acordo com a elipse de Horman, 6. Fica lá em Marte mais 3, 6 meses e voltaria para a Terra em outro ciclo de, digamos, 6 meses. Então seria, guardadas as proporções, né? Guardadas as proporções, seria, digamos, um ensaio. Esse cenário, pelo que eu já li, não está sendo muito, por conta de verba e não sei o que, e logística, não está sendo muito animado, não. Mas é também uma proposta que se teve, né? É isso aí. E até o pessoal perguntou aqui no chat, agora eu não vou lembrar o nome, se o pessoal está querendo fazer uma missão só de ida para Marte. Pessoal, tem uma coisa que, não sei o pessoal que acompanha, né? Mas durante um tempo, né, teve uma empresa, mais ou menos uma empresa, chamada Mars One. Eles fizeram toda uma iniciativa, que era aquela viagem só de ida, que o Júnior já tá... Teve até a tal famosa brasileira que deu entrevista falando que ela ia e tudo mais. A Mars One foi uma iniciativa que surgiu mesmo, mas aquilo era uma viagem só de ida para Marte. A empresa faliu, foi comprada por uma outra empresa que também faliu, e isso aí não existe mais, tá, pessoal? A gente está falando aqui dessas iniciativas aí, digamos, mais concretas, né? E nessas outras iniciativas, a ideia não é só ir, não. É igual o Júnior acabou de falar, é ir e voltar também. Então o cara vai, faz os experimentos, vai ter turno, né? Vai ter troca de turno, basicamente como tem na ISS, e já que nós estamos falando do próprio seriado da Mars, né? Nos últimos capítulos lá, mostra isso, né? Mais ou menos como que é o turno dos astronautas indo para Marte, voltando, vira uma coisa mais ou menos o que a série mostra. Não vai saber se a realidade é assim, mas fica algo mais ou menos um lugar comum,
como tudo que a gente acaba vendo com coisa do espaço, né, Júnior? Uhum. Não. Primeiro era ir para a Lua, de repente já perdeu interesse. Depois era o ônibus espacial, depois virou... Todo dia decolava um. Então... O cara tem que ser muito tolo, muito burro para ir numa missão de... Ah, não, a missão é só de ida. Onde já se viu, cara? Não, a Mars lá, aquilo lá era loucura. Aquilo lá, desde o início, era maluquice. É um 7-1, né? É no 7-1. Não, e você via todo mundo se preparando, a NASA, a própria SpaceX e tal, e a Mars One você não via nada. Cara, você vai viajar em que foguete, que sonda? Em que? Você vai subir, cara. Você tá maluco? Mas tem maluco pra tudo, né, cara? Esses caras ganham dinheiro em cima desses malucos, né? Dos otários. E o cara ganha dinheiro. E você sabe que eles usavam a Dragon da SpaceX nos materiais de propaganda, né? Sério? Isso eu não sabia. É mesmo? Pô, tá pior ainda. Eles botavam lá. Eu já vi, botaram Dragon lá. Eu não sei como é que foi o negócio, não sei se Elon Musk falou assim, se você pagar, eu mando. Não sei como é que foi, eu não sei se... Né? Mas eu tinha visto lá, Mars One, vinha lá umas Dragon ali na parada, na coisa. Tem otário pra tudo, cara. Tem otário pra tudo. O pessoal acha... Ah, não, vamos para Marte, eu sou herói, eu vou para Marte numa viagem só de ida. Ele acha que ele vai chegar em Marte, ele vai encontrar lá um resort, ou vai encontrar uma montanha com plantas, só pode ser isso, porque se ele pousar em Marte, ele vai ficar dentro de uma espaçonave de 3 metros por 2, ou 5 por 3, uma coisa qualquer, e não vai poder sair, vai olhar só pela janela. Exatamente. Se a janela embaçar, ele não vai ver nada. E lembrando também, uma dessas iniciativas de simular a vida, porque esse tipo de coisa que eu falei no começo, né? É vida em confinamento, que a gente chama, né? Uhum. Tem um projeto da NASA que está rolando agora, chama HiSeas. É um cubículo, um domozinho, né? Uma casinha, fica lá no Havaí, no alto de um vulcão. Isso. E a segunda, acho que é a segunda tripulação do HiSeas está lá agora, está lá dentro. Eles ficam 8 meses lá dentro em ambiente confinado. Aí já não é mais simulando o voo, mas é simulando trabalhando em Marte. Exato. Então eles saem, eles vestem a roupa, saem ali para fora do vulcão, fazem o que tem que fazer, volta para dentro, e sem comunicação né? Tem a comunicação como se fosse de Marte. Eles mandam uma mensagem, tem um delay para a mensagem chegar, realmente imitando. Chama HiSeas. Eu vou achar o site que daqui a pouco e mostro para vocês como que é. É toda uma... Sair de dentro da cápsula tem que ser com traje e tudo, não é mesmo? Eu dei uma olhada nisso aí. Tem. Isso. E isso também não é a primeira vez, né? A gente já teve outras experiências, aquela Biosphere 2, né? Foi uma primeira tentativa de fazer estudos de pessoal vivendo em confinamento, mas não deu certo, porque teve o problema com o gás carbônico, né? Lá eles queriam representar vários ambientes da Terra, acabou que eles contaminaram o ar lá dentro, tiveram que fechar a Biosfera 2, né? Isso. Que chamava. Se o pessoal procurar também, isso, o pessoal pode procurar Mars 500, que foi na Rússia, montaram lá um... Isso que eu ia falar, isso, a Mars 500 também, que eram eles dentro tipo de um container, né, convivendo ali. Porque tem, além de tudo isso que a gente falou, pessoal, além de todo o problema físico, digamos, né? Tem um problema psicológico que é muito grande, entendeu? Com certeza. Que aquilo lá que o Júnior falou, colocaram 3, 2 concordam, 1 discorda, pronto, e aí acabou, vira uma treta gigante, exatamente, né? Ser humano, cara, ele não foi feito para viver. Eu tava até pensando aqui, será que não era melhor mandar um cara só? Sozinho. Ele se virava com ele mesmo ali, na loucura dele mesmo, entendeu? Se ele dava um jeito e ia para lá e fazia alguma coisa. Talvez seja a melhor opção. Os caras que ficaram sozinhos lá muito tempo na Salyut, né? Teve cara sozinho, né? E... Não, teve em dupla, né? Salyut teve em dupla. Mas depois você coloca 3, 4, 5, a ISS que ficam, às vezes, né? Tem 6, né? Até 6 na ISS. Pessoas trabalhando lá, cara, com certeza deve rolar as tretas lá dentro, entendeu? Exatamente. Mas tem o lance também muito importante desses caras, eles têm um treinamento, hoje nem tanto, né? Porque hoje já tá abrindo mais para civil, né? Então tem a própria Kate Rubins, né? Que é uma bióloga que foi para a ISS, que não era, digamos, da carreira militar, né? Quem é da carreira militar, acho que é mais fácil, né, Júnior? Porque o cara ele segue aquela hierarquia, então ele não discute e vai embora. Mas quando você começa a colocar pessoas mais civis, cientistas, igual essa moça lá, que era uma bióloga, né?
e ela foi lá no meio só de militares, digamos assim, né? Aí começa a ter a confusão. Exatamente. E o que aquelas séries lá, a série Mars, na verdade, ela mostra isso, né? Você tem pessoas de diferentes áreas. Então você tem um biólogo, você tem um médico e tal, e não são militares. O militar é mais fácil. Eu até lembro, cara, da palestra que o Buzz deu no Brasil uma vez. O cara perguntou assim pra ele, mas vem cá, cara, você não ficou chateado, não, de você ter sido o segundo? Na hora ali do Neil Armstrong, você não quis dar um tropeço nele? Ele respondeu assim, cara, nós somos, né, militares. Ele era o comandante, eu não tinha que discutir nada, eu seguia a hierarquia. E fim de papo, cara. Não, então, Sérgio, olha que pergunta idiota. Não, como é que um cara vai me perguntar uma porra dessa? Tem que ser um imbecil, é um imbecil. Não, eu vou chutar o meu comandante lá para eu ser o primeiro. Só na cabeça de uma besta que vai ser um negócio desse, cara. As pessoas são não dá, cara. É a desinformação que a gente fala, é isso mesmo. Tanta coisa para perguntar. Verdade. Então, esse lance psicológico aí é muito. Então, existem na Terra, né? Teve a Mars 500, a Biosfera 2 que não deu certo, que teve um problema, e agora tem essa High Seas aí que tá rolando justamente para isso, essa parte comportamental e tudo mais, que não é fácil, né? Exatamente. Nesse do Um Ano do Espaço aí teve, né, toda essa análise psicológica também com eles e tudo mais, mas ali os dois são mais militares, né? Então o militar eu acho que é mais fácil, entendeu? Você meter lá um comandante e 2, 3 caras subalternos a ele, talvez ande mais fácil, não é não, Júnior? Com certeza, com certeza. Como você falou, o militar ele já é treinado a um cronograma, né? A seguir um cronograma. Então ele vai se adaptar perfeitamente a ter hora para levantar, hora para dormir, hora para fazer isso, hora para ir no banheiro, não sei o que, né? Sim, eu tô assim exagerando, né? Mas ele é mais dado a receber ordens e a cumprir aquilo. Não que um cientista com o devido treinamento e diligência, claro, né? Não possa também fazer isso até para o próprio bem da pesquisa que ele estiver fazendo, né? Mas realmente o militar, não é à toa que o piloto militar é escolhido primeiro, né? A questão no confinamento ela é muito, muito fundamental, vocês falaram aí. Principalmente o cara, ele tá ali numa lata de sardinha, ali, teoricamente, digamos assim, e ele não vai trabalhar ali só um ano, que nem a gente faz na Terra. Você imagina ele fazendo aquilo ali pela vida inteira. O cara não vai aposentar lá em Marte, vai, certo? De uma forma ou outra ele vai estar ali trabalhando. Então, é tipo a lei de Murphy, ou vai dar errado de uma forma, ou vai dar errado. Se tem como dar errado, vai dar errado. Então, de uma forma muito fundamental, tudo aqui, né? Esse aqui é o site, tá, pessoal, do que eu falei para vocês, ó, High Seas que chama, tá? Então é a missão que fica lá no Havaí, tá num vulcão do Havaí. Deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Então eles ficam vivendo nesse domo aqui, né? É um domo, mas não tem nada a ver com aquilo lá que vocês estão pensando, não. É um dominho lá dentro. Deixa eu entrar aqui nas imagens aqui, deixa eu ver se tem. Ó, já tá na missão, acho que tá na 2, né? Photo Gallery aqui. É a missão análoga, né, que eles falam, né? Tá lá, ó, como que eles vivem. Acho que são 8 pessoas, viu, que entram aqui dentro. Que estão vivendo aqui. Deixa eu colocar as fotos mais recentes aqui. Ó, eles para saírem, eles têm que usar toda a roupinha deles lá, ó, tá vendo? Não mais maneira que a roupa do National Geographic, aquela merda. É, muito mais maneiro, exata. Não, eu acho que a questão, Júnior, nem é que é mais maneiro. Eu acho que essa aqui é mais realista, cara, do que aquela lá. Porque a do National Geographic meio que foi uma... É o que eu falo, né, cara? Para mim, a parte de ficção foi uma continuação do Perdido em Marte. Tanto que a roupa é muito parecida com a do Perdido em Marte. E que, na verdade, aquele tipo de roupa é uma roupa que é estudada até para levar. Se você pegar aí nos arquivos da NASA e tal, você vê aquele tipo. Mas hoje, na nossa realidade, essa roupa do cara aqui do High Seas, ela é muito mais, né, realista, digamos assim. Fora dizer que, pô, tem um capacete de visão total, né, que o cara não fica com problema. O ideal de uma roupa é que ele possa puxar os braços para dentro e coçar o nariz, né? Isso que eles falam, né? Que a coisa mais chata que eles percebem é que não conseguem coçar o nariz. E geralmente os capacetes têm um negocinho assim, ó, chamado Valsalva,
que o cara enfia o nariz assim e sopra para aliviar a pressão, entendeu? E tem um velcro também para coçar o nariz, sabia? Ele bota ali Ah, é? e Ah, coça legal. o nariz. Ó, esse aqui é o pessoal que tá Ô, lá. Nós estamos na Só Raici 5, tá? Pode falar. Uhum. O Rodrigo tem agora que eu estou vendo aqui, perguntaram como o traje espere e separa CO2. Não é a roupa, não, é o sistema de controle vital. Vou falar do Soyuz, né? Ele tem um lance chamado superóxido, que ele é solto ali no cartucho, digamos assim, e em contato com o ar exalado pelo astronauta, ele absorve o CO2 e solta o oxigênio. Todo o sistema é feito para ficar girando ali e purificando o ar, jogando oxigênio, tirando gás carbônico, colocando oxigênio. Eles têm, para certas emergências, um cartucho, digamos portátil, e que ele enfia o cartucho ali numa emergência e ganha mais algumas 60 minutos, uma coisa assim, de oxigênio de ar purificado. Sendo que o traje espacial também pode operar com oxigênio puro a baixa pressão. O astronauta pode respirar oxigênio e nitrogênio, 20% e 80% mais ou menos, ou oxigênio puro a baixa pressão. É isso aí, gente. Isso mesmo. E aí algumas questões que fizeram aqui que eu estava lendo antes. A primeira, pessoal, e para a gente desmistificar isso de uma vez, hein? Sempre pergunta a porcaria do cinturão de Van Allen, tá? O cinturão de Van Allen é um pedaço ali do campo magnético da Terra, onde tem partículas mais carregadas. Saiu até um estudo hoje da NASA, muito legal. Entre lá no site da nasa.gov, tem um estudo sobre o cinturão de Van Allen. Não tem problema nenhum, porque a nave ela não vai ficar ali, ela só passa por ali. São segundos que ela pega aquela radiação, então isso não tem problema nenhum para ninguém, tá? O próprio Van Allen, quando ele descobriu, né, esses cinturões aí, ele já tinha dito que não tinha problema. A pessoa teria que ficar tipo um ano ali recebendo aquela radiação para sofrer os efeitos, e a nave ela é preparada para isso. E a maior prova é a Orion, que no voo dela de 2014 ela passou 2 vezes, né? Ela foi e voltou, e tinha uns sensores dentro da cápsula para medir esse tipo de radiação e não teve problema nenhum. Então isso não é problema. Uma segunda pergunta que fizeram aqui é sobre a radiação em Marte. Aí você tem problema, muito problema, porque Marte não tem campo magnético, tá? Então, o que protege um planeta da radiação nociva do Sol é o campo magnético. Marte não tem, Marte perdeu seu campo magnético. Não, a atmosfera dele é muito ralinha e ele não tem esse campo magnético. E qual que é a solução? Aí vocês vão ter que assistir as outras lives aqui, porque na própria série existe uma solução que é muito interessante, que já foi pensada de como proteger os astronautas da radiação, tá? Existe essa ideia. Perguntaram aqui também na parte de geração de recursos, né? Ah, nós vamos ter que levar tudo daqui da Terra, nós vamos gerar lá. A ideia é, óbvio que no comecinho de tudo, é levar alguma coisa da Terra, mas eles pretendem gerar recursos a partir do solo marciano e tudo mais. Tem como fazer isso? Tem. Porque o solo marciano ele é rico lá em vários componentes químicos, e você instala uma mini, como se fosse, tá? Uma mini refinariazinha ali, né? E ela pega aquilo ali, ela quebra aquilo e vai gerando o que você precisa, tá? O problema da água. Água em Marte, no solo não tem, mas na subsuperfície tem. Então você pode escavar determinada profundidade e tirar a água ali de Marte. É uma água que vai ter que passar, óbvio, né, por algum processo, uma água mais salgada e tudo mais, mas isso aí não tem muito problema. Tudo isso aí depois, lá no andar da série, é discutido. Só para falar que a gente não falou da parte de ficção, para mim o episódio 2 é o pior de todos, cara, relacionado à ficção. Para quem não lembra, e eu vou dar spoiler aqui, pessoal, porque tá tudo aí, vocês podem ver, tá? É a hora que aquele astronauta que sofreu o acidente dentro da nave, ele morre, tá? Uhum. E aí entra numa discussão que eu não vou entrar aqui, que não é meu objetivo, tá? Ele morre e o espírito dele sai do corpo dele, vê os amigos dele ali e tal, e aí o espírito dele começa a lembrar de quando ele foi com o pai construir aquele modelo em escala do sistema solar, lá no deserto onde eles moravam e tudo mais.
pra mim, na parte ficção, é o pior episódio de todos. Depois piora um pouco quando esse cara é enterrado. E aí, cara, é terrível. Mas tem tudo isso nesse episódio 2 na parte ficção. O cara sofre aquele acidente dentro da nave, tiram ele da nave, ele vai todo meio cambaleando. Como tem médico, o médico tenta operar ele lá na mesa, dá um problema, ele morre, o espírito dele sai do corpo dele, tá? E aí começa toda uma viagem. Pra mim é horrível, cara, é horrível. Eu odeio essa temática, respeito quem gosta, não tem problema nenhum com isso. Mas eu não gostei do jeito que foi feito. Pra mim foi uma encheção de linguiça, assim. Podia falar que o cara morreu e pronto, cara, morreu, acabou. Acontece, cara. Quantos aí que não morreram na exploração espacial? Morreu, enterra o cara. Ah, mas começaram aí o espírito dele começa a lembrar de quando ele era criança e não sei o quê. Aquilo ali eu achei muito forçado. Então, para mim, pessoalmente, a parte ficção do segundo episódio é a pior que tem, cara. Para mim é a pior que tem. Mas a parte do documentário é legal, porque conta essa missão de 1 ano no espaço. Tem umas cenas meio inéditas ali, vale a pena você ver. Como a gente falou, eu aconselho a pessoa a ver tudo, mesmo para ela ter uma visão crítica dela, né? Não ir pela gente aqui. Uhum. Mas depois que você vê tudo, vá pulando a parte de ficção e fica vendo só a parte do documentário, que é bem mais interessante. Tá? Bem mais interessante. O que se salva ali mesmo é quando eles dão aquela deixa para entrar a parte documental, né? Que eles falam alguma coisa ali, que vai entrar a parte documental e vai explicar sobre aquilo. Essa é a melhor parte. O resto, eles deviam ter... Mas aí, Rodrigo, no primeiro episódio até tem, mas nesse segundo não tem, cara. Porque é o cara lá arrebentado, o cara operando ele, e aí de repente corta pro Scott Kelly na ISS e tal. Ficou meio esquisito. Esse segundo episódio, pra mim, ficou assim, bem esquisitão mesmo, cara, tá? Não sei porque que eles fizeram aquilo. Eu vi a série inteira várias vezes, tá, pessoal? Eu vi umas 3 vezes. E sem brincadeira, cara, aquilo ali não faz diferença nenhuma na série, entendeu? E aquele negócio, né? O entretenimento tem que ser feito por. A minha crítica que eu fiz da outra vez, né? Os atores são ruins, o roteiro é ruim, na hora da história, né? Como a gente está falando aí, na hora da ficção. Entende? Não é uma equipe competente de talento de representar. Então isso já começou a encher o saco, aí quando eu comecei a ver aquilo, eu saí fora, né? É isso aí. Mas é isso mesmo. Eu só acho que faltou um pouquinho dos detalhes técnicos na parte da ficção, né? Eles deram alguns vacilos, como o Juno falou aí, na questão da porta, né? Então acho que eles deviam também, como é uma série que trata algo real, né? Deveriam se preocupar um pouco mais com relação a isso na parte ficcional. Acaba estragando mais ou menos ali. Ela não só trata de algo que aí ela foi vendida com esse intuito, né? De ser a série, digamos assim, mais próxima do que a gente pode ter na realidade aí, daqui a alguns 20 anos, vamos dizer assim, né? Tudo E contou com assessoria técnica, né? Contou com assessoria técnica e tem erros ali, esse lance do cara de ter a descompressão e os caras não explodirem, né? Que é uns negócios meio esquisito. É meio esquisito e... Cara, assim, assistam, pessoal, tá? Eu não quero influenciar ninguém. Assistam lá e tirem a conclusão e vocês vão chegar. Esse segundo episódio, pra mim, a parte ficção é pior. Tem uns lá pra frente que eu até achei legal. Algumas coisas que eles falam que são muito interessantes, tá? Agora, esse segundo aí, a parte ficção realmente foi terrível, tá? Terrível mesmo. Com certeza. Bom, pessoal, já tá um pouquinho tarde já. Como sempre, a gente acaba passando um pouquinho da hora. Perdoem, né? Mas é importante a gente dar as informações de uma forma bacana aí para vocês poderem entender. A gente vai estar encerrando aqui, pessoal. Eu vou deixar para vocês na descrição e no chat também, tá? O link, né, da série, né, que o Sérgio Sacani me passou, para vocês poderem estar assistindo também, tá? Mais cedo eu fiz um vídeo explicando como é que você pode assistir lá, então confiram também esse vídeo aí que eu fiz, e na próxima quarta-feira a gente tem mais série. Eu vou estar dando aí a palavra para os convidados darem as considerações finais, na ordem que eu estou vendo aqui. O Richard, Astronews, as considerações finais, fala um pouquinho também do seu canal. Opa,
Obrigado. Então, vou convidar a vocês ainda que não conhecem o meu canal a passar lá, Astronews. Lá eu falo muito de astronomia, principalmente, da ciência em geral também, física e tudo. E agradecer aqui a bancada, né? Você, Rodrigo, ao Sérgio, a Jaquita, ao Edu... Nossa, perdi o nome, que é o Júnior, nosso grande professor aí. E agradecer aqui a vocês, agradecer a vocês do chat aí que acompanharam. E, pessoal, agora eu tô chegando a 2.000 inscritos, inscrevam-se lá. E o Rodrigo também tá chegando aos primeiros 1.000 inscritos. Pessoal, esses canais ainda vão crescer muito no YouTube. Vamos divulgar a ciência. Hoje aí, por exemplo, aí o Sérgio aí que divulga a ciência para muito mais de 100 mil pessoas aí. Então vamos se inscrever nesses canais, acompanhar as próximas lives. Muito obrigado. Então vamos passar. Isso aí, pessoal. Então aqui vocês podem ver o canal do Astronews, tá, pessoal? Podem se inscrever nesse canal, um canal muito bom. Palavra agora para o Júnior, Homem do Espaço. Júnior, dá aí suas considerações finais. Fala um pouquinho do seu canal também. Tá, galera, o canal Homem do Espaço, para quem não conhece, vai lá se inscrever. Tem os detalhes, tem detalhes, aulas mais longas e livezinhas mais curtas. Tem coisinhas mais leves, coisas mais robustas assim, sobre a história e detalhes sobre a tecnologia espacial. Vai lá, que se você vai chegar lá, você vai saber tudo que você precisa saber para não falar bobagem e para detonar quem fala bobagem perto de você sobre pesquisa espacial. Então, vai lá, assiste todos os vídeos, se quiser, não fica fazendo outra coisa e ouvindo o vídeo, porque eu vou falando muito detalhe, que quem gosta do espaço vai gostar. Hoje, o Sérgio vai transmitir o lançamento do Falcon e possivelmente nós vamos estar lá, né, Sérgio? Opa, nós vamos estar lá. Isso. Então, hoje, 2 da manhã, né? 2 da manhã começa a live, isso. Isso aí. Então, gente, o lançamento é 2h35, mas a gente começa às 2. Eu não dormi, não vai deixar eu dormir. Então, e eu fiz um vídeo, gente, procura o nome do espaço, um vídeo sobre o SGDS. Lá tem tudo a ver. Esse é o outro, né? Esse é o do dia 21. Isso, do dia 21, tô maluco. Isso. Aí fiz lá uma parada lá sobre o lançamento, coisa e tal. Vai lá dar uma olhada, se inscreve no nome do espaço. Canais parceiros também, Astronews, Verdade Limitada. Chega junto lá, que a gente está aqui para informar, para tirar as dúvidas e para que as pessoas não fiquem com uma ideia errada da pesquisa espacial, da astronomia, como a gente vê por aí no Facebook, um monte de baboseira rolando por aí, gente. Então, tamo junto. Valeu, Júnior. Deixa a palavra agora para o Sérgio Sacani, canal Space Today. Fica à vontade aí, Sacani. Valeu, obrigado aí a todo mundo. Mais uma aula aí do Júnior, legal pra caramba. E aqui eu entrei no site da Time, só para vocês verem. A missão, né, Júnior, durou 340 dias, 7 horas e 44 minutos, tá? E aqui na Time são 12 episódios, pessoal, mas é só sobre um ano no espaço. Então conta a vida dos caras, depois conta como eles treinaram, como eles conheceram, a decolagem. E esse último aqui que eu estava até mostrando, que é o Gravidade. É quando eles voltam a sentir a gravidade. É muito legal o jeito que eles explicam aqui na Time, tá? Então tem tudo no YouTube. No YouTube você pode pegar lá a legendinha, aquela que os helicópteros, né, que o Júnior fala, né? Que vão lá, o Mi-8, que vão lá resgatar, tirando eles. Tem todas essas cenas, então vocês assistam no YouTube que tem legendado. Quer treinar o inglês, assiste aqui pela Time, porque é muito legal, muito bem feito, é um material assim excelente que eu achei que eles fizeram. E como o Júnior falou, né, hoje, 2 da manhã, nós vamos estar transmitindo o Falcon 9. Primeira coisa, esse Falcon 9 não volta, tá? Ele não tem as perninhas ali, tá? O pessoal, não sei o que, não tem esse, não tem a perninha. Eu peguei uma foto dele mais cedo hoje, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, só para mostrar rapidez. Aqui, ó, tem a foto aqui. Vocês vão ver que na base, ele tá lá na base de lançamento, o pad 39, aquele mesmo daquele dia lá. E, ó, tá aqui o Falcon 9. E você vê aqui embaixo, ó, tá vendo? Limpinho, ó. Não tem aquelas perninhas dobradinhas ali, que é quando ele volta, tá, pessoal? Ele vai lançar o satélite EchoStar 23.
É um satélite legal para o Brasil, porque vai ajudar na transmissão de televisão para o Brasil, tá? Então o EchoStar 23 vai estar aqui. Ah, por que ele não volta? Porque esse satélite vai para a órbita já estacionária, né? Vai usar todo o combustível do Falcon, né, Júnior? Então ele não vai ter como voltar. O lançamento era para ter sido há 2 dias atrás, mas o tempo estava muito ruim lá na Flórida, então ele não pôde e foi adiado para hoje. Então, 2h35 da manhã é o lançamento e às 2 e... Como que fala? A gente começa. 2 horas a gente começa. 2 horas da manhã a gente começa a transmissão. E aí a gente conta um pouquinho da história do EchoStar 23, do Falcon 9 e tudo mais. E aí, vamos ver, né? Se o tempo estiver bom, ele decola hoje, né? Senão, Isso aí. Até agora, pelo que eu vi aqui, tava tudo certo. Tá na programação aqui, ó. EchoStar 23, faltam 3 horas e 18 minutos. Tá na contagem lá. Então tá valendo. Isso aí. Obrigadão aí, Rodrigo. Isso. E semana que vem a gente volta aí falando do episódio 3 e tudo mais. Ah, e alguém perguntou ali no chat, aí eu passo para todo mundo aí. Quem queria pro espaço se fosse convidado aí? Eu não iria não, porque eu não subo nem montanha-russa, pessoal. Perguntaram para Jaquita se ela viraria astronauta. É isso aí. Cadê a Já que tá sem som. Oi, tô aqui. Desculpa, achei que eu ia falar mais. Então, perguntaram para mim, o Ricardo perguntou, né, se eu fosse escolhida de alguma forma para o espaço. Não. Se eu pudesse de alguma forma me desmaterializar aqui e me materializar lá que nem o Star Trek faz, tudo bem. Agora, esse negócio de entrar em nave, sair por aí, não, isso não. Eu guardo meus pés bem quietinhos no chão. São mais do chão, mas eu acho muito legal. Mas não iria. Com certeza. Aproveitando. Eu iria lá tranquilamente, não precisa nem me dar dinheiro. Bota lá. Então, vai que ter um monte de gente aqui na Terra que ia se ver feliz de eu ir embora, se possível não voltar mais. Olha só. Bota aí, também, pessoal, né? Bota aí no chat quem iria e quem não iria, só pra gente ver aqui, ó. Coloquem aí que a gente vê aqui. A gente falando que iria sem pensar. 2 vezes, né? Paulo Spantoni. É o Richard. Vai, Richard. Opa, já dei minhas considerações. Vocês perguntando aí, então também vou, hein? Então, é que nem no segundo episódio eles falaram que o futuro não é para os fracos, é para os corajosos. Então, para que viver a vida pacata, né? Vamos aventurar. Isso aí. Tá certo. E tu, Rodrigo? Eu também não tenho muita confiança em não, cara. Não, aí, foguetinho, entendeu? Esses imprevistos aí é meio complicado. Aí vem aquela parte que o Sacani odeia. Será que essa coisa explode no meio do caminho? Não dá certo, não. E aí começa. Depois eu volto mais branca que o cara lá, que o russo voltou ali. Mais morto do que vivo. Verdade. Então é isso aí. Jaquita, aproveitando a oportunidade, dê suas considerações finais também. Ok, então agradecer o pessoal aí da bancada, Sérgio, Júnior, Richard, Rodrigo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pessoal do chat aí que fez as perguntas, que eu pude responder, porque eu não consigo visualizar o chat, tá, pessoal, porque eu tô no celular. Aí, de vez em quando, eu dou umas escapadas ali, olho. E deixar um abraço aí pro pessoal que tava no chat aí, o Ricardo, a Ned, deixa eu ver quem mais estava ali, agora não lembro, gente, desculpa, esqueci. E uma boa noite para todo mundo. Mais uma vez a gente teve uma super aula, né? Com os nossos grandes mestres aí, Sacani, Júnior, Richard. Semana que vem tem mais. Capítulo 3, da famigerada Mars. Com certeza. Gostaria de agradecer também ao pessoal do chat, né, de Oliveira, sempre presente aí, ajudando a moderar o chat, Renato Andrade, Ricardo Braga, Valdinei Ventura, Ricardo José Jacob, Giovano França, Bin Action, tem alguns nomes aqui que às vezes confundem a gente, né? Matheus Salles, José Scarpe, KSP Brasil, Thiago Gobi, Francisco Valdir e toda a galera aí, tem muita gente aqui para me falar. Obrigado pela presença de vocês. Semana que vem, quarta-feira, 9h30 da noite, estamos aí. Provavelmente já vamos ter o Rapina e o Schwarza também, né? Eu vou estar anunciando para vocês aí no decorrer da semana. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima e tchau.